Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder bater papo, conversar, trocar ideias e o que é mais importante, que é o nosso objetivo aqui, levar até você conhecimento sobre a saúde, sobre como cuidar bem de você, como cuidar bem daqueles que estão próximos, dando orientação, informação, conhecimento sobre esse tema que sempre foi muito relevante, sempre esteve presente, né, nos noticiários, tendo muito espaço na mídia, mas que ultimamente, por conta inclusive dessa grande pandemia que assola o mundo, saúde toma conta de praticamente todo o noticiário. Ele na televisão, site, internet, onde você procurar saúde vai estar sempre em primeiro lugar, e aqui no Consulta ao Doutor, desde muito tempo, a gente já abre esse espaço para falar sobre esse tema, sempre com o objetivo de levar até você informação de qualidade, baseada na capacidade acadêmica e principalmente prática dos nossos convidados, da maneira como eles conseguem levar o conhecimento até você. Eu já vou apresentar o nosso tema de hoje, o tema do nosso bate-papo, apresentar também o nosso convidado. Mas antes, deixa eu reforçar com você o nosso QR Code. Olha só, já está aqui, ó, canto superior do seu televisor. Essa ferramenta, ela foi elaborada para te levar de maneira muito simples, muito rápida e muito fácil até o nosso canal do YouTube. A gente quer que você aproveite as funcionalidades dessa plataforma. Como é que você vai fazer? Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada desse QR Code, automaticamente você é direcionado até o nosso canal do YouTube. Talvez o seu celular não tenha ainda essa tecnologia, não tem problema nenhum. Só que antes de você aproximar o seu celular, você vai na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code, pronto, você vai fazer o mesmo passo a passo, você vai chegar lá do mesmo jeito. Chegou no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo for postado, você recebe um alerta, você é informado e não perde nada do que acontece aqui no dia a dia da HIT. Lá no YouTube você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea, ou seja, com um sinal de internet habilitado, no lugar que você estiver, você consegue assistir pelo celular, pelo tablet ou no seu computador, no seu notebook, do jeito que você achar mais fácil e for te ajudar. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis para você. Perdeu um bate-papo que você queria, durante a conversa alguma informação escapou, não conseguiu anotar, ou quer rever algum detalhe, tudo isso de maneira fácil você consegue lá no nosso canal, além de poder compartilhar essas entrevistas também. É muito bacana, vale a pena você conferir, tá bom? Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Assim você é informado e não perde nada do que acontece na programação da HIT. Bom, hoje nós vamos falar sobre tratamento de dores crônicas e esse é um assunto que eu tenho certeza que vai gerar muita dúvida, muito questionamento, muita participação do nosso telespectador, inclusive com relatos e depoimentos também sobre pessoas que enfrentam esse tipo de problema. Quem vai nos ajudar a entender sobre o assunto, a conversar sobre o tema, a solucionar também, obviamente, as suas dúvidas, é o médico intervencionista da dor, o Dr. André Mansano. Dr. André, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui no Consulta ao Doutor. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Eliezer, sempre que convidar, estarei aqui. Muito bom, e a gente agradece sempre a participação do doutor, porque sabe que é sempre uma oportunidade de aprendizado para a gente também, para quem nos acompanha. Doutor André, como gosta de afirmar o poeta, né? Vamos começar do começo, para a gente poder entender e ajudar também quem nos assiste a entender o tema. Quando nós estamos falando de dores, e a primeira pergunta que eu quero fazer é normal sentir dor? E eu quero basear essa minha pergunta, inclusive, no depoimento de várias pessoas que participam do programa, dos mais variados temas, que falam e relatam que convivem com dores intensas ou em momentos esporádicos, mas que ela sempre aparece. É normal conviver com a dor? Não. A presença da dor nunca é considerada algo normal. Agora, nós temos que diferenciar o que nós chamamos de dor aguda e aquilo que nós chamamos de dor crônica. Esse é um conceito muito importante. A dor aguda e a dor crônica, a diferença basicamente é o tempo que o paciente sente dor. Dor crônica é quando o paciente sente mais do que 3 meses de dor no ano. Dor aguda é menos do que isso.
a função das duas dores também são distintas. A dor aguda, que é aquela dor que dura alguns dias, algumas semanas, ela tem uma função protetora. Então, como que a gente sente a dor aguda? Vamos usar o exemplo de um machucado na mão. Eu machuco a minha mão, por exemplo, queimo minha mão. Essa queimadura, ela é captada por algo que a gente chama de nociceptores. São receptores de dor na pele. E ela é transcrita em eletricidade. Por quê? Porque o calor, ele não consegue ser transportado pela pele. E esse sinal, esse estímulo, ele tem que chegar até o cérebro. E o calor não vai chegar até lá. Então, esse receptor transforma o calor num estímulo elétrico. Ele carrega essa informação até a medula. Chegando aqui, ele faz uma comunicação com outro neurônio. Então, sai a eletricidade de um neurônio para o outro. Esse segundo neurônio vai levar a informação até o cérebro, onde a gente vai sentir tudo. A gente vai sentir onde foi a dor, a intensidade da dor, a característica da dor, se foi em queimação, se foi choque, se foi pontada. E aí nós vamos fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, tentar afastar a mão daquele agente agressor. E segundo, gravar na nossa memória aquilo. Fogo é ruim para mim. Se possível, não vou chegar mais perto de uma situação como essa. Esse é o fator protetor. Quando esse fator agressor ele se mantém, esse caminho que a dor fez, ele passa a ser sensibilizado pelo próprio corpo. É como se o cérebro fizesse o seguinte: bom, ele está machucando a mão, não fez nada para se proteger, então vou fazer ele sentir ainda mais dor. Vamos ver se assim ele se protege. E isso a gente chama de sensibilização central. É algo extremamente poderoso, inclusive com multiplicação de células responsáveis pela sensibilidade. Então, a dor aguda tem um fator protetor. A dor crônica, ela perde o fator protetor. O paciente já não consegue mais se proteger, então ela só incomoda, ela só atrapalha a qualidade de vida do paciente. Mas a resposta inicial é não. Nunca sentir dor pode ser considerado normal. E essa diferenciação é fundamental, até antes de abrir a participação do nosso telespectador também, para eles enviarem as perguntas, exatamente por essa função, a forma como nós vamos lidar com essa reação do nosso corpo. E o que parece, doutora, é que a gente também acaba se adaptando a isso. Então, a dor aguda ela vai dar aquele problema, você vai identificar, vai sentir no momento, mas quando ela se torna crônica, constante, você inclusive vai se adaptando. Então, por exemplo, a gente vê pessoas às vezes com dores na coluna, ela começa a entortar para achar um jeitinho de anestesiar aquilo ou diminuir aquilo, né? Nas pernas e por assim por diante, dependendo inclusive da atividade, né? Das atividades laborais também que geram essas dores. Mas parece que o corpo e o próprio ser humano acaba se adaptando a isso, a conviver com isso ou tentar conviver com isso. E aí cada paciente tem uma capacidade de adaptação, tem uma resiliência própria, né? Então, muitas vezes, quando o paciente que sente dor crônica identifica alguns movimentos ou algumas situações onde a dor piora, ele automaticamente evita essas situações. Acontece que muitas vezes isso pode ser inclusive prejudicial. E aí a gente pode falar da atividade física, porque nós sabemos que o sedentarismo ele é péssimo para quem sente dor crônica. Então, quando o paciente fala para mim, doutor, eu tenho dor na coluna, eu posso fazer atividade física? Eu falo, pode e deve. Então, tem um estudo publicado na revista científica mais importante do mundo, que chama-se Nature, que mostra que a corrida leve, ela aumenta a hidratação do disco intervertebral, que a desidratação do disco é uma das grandes causas de dores lombares crônicas. Então, o paciente deve fazer atividade física, o paciente deve fazer fisioterapia. Ele entra naquilo que nós chamamos de cinesiofobia. Esse termo vem de cinésio, que é movimento, fobia, que é medo. O paciente fica com medo de se mexer, ele acha que a sua coluna é frágil e aquilo gera um ciclo vicioso que só piora a dor crônica. Nossa, com certeza. Tem vários detalhes, principalmente nessa questão da atividade física que a gente vai conversar. Mas antes eu quero dar também a oportunidade a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que gosta dos nossos bate-papos, a mandar a sua pergunta, a sua contribuição, a sua dúvida, inclusive o seu relato, se de repente você se encaixa em algum desses quadros que o doutor André acabou de dizer também relacionados à dor. Você pode fazê-lo pelo telefone, nosso código é o 11, o 3337-5886, você liga, você pode fazer a sua pergunta ao vivo aqui com a gente, ou se você preferir deixar a sua pergunta com a produção,
você escolhe o que é mais fácil e melhor para você. Se você preferir o caminho das redes sociais, você vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e manda a sua dúvida por lá, manda o seu relato, manda o seu depoimento, fique à vontade, tá bom? Para participar. Em qualquer um dos casos, se você não quiser se identificar, é só você avisar no texto que você vai mandar lá na minha rede social, ou quando você falar com a produção, só você dizer que você não quer que o seu nome seja identificado, não tem problema nenhum. A ideia não é gerar nenhum constrangimento, mas levar até você a informação, tá bom? Estou aguardando a sua participação. Doutor André, vamos falar um pouquinho dessa questão da atividade física, porque alguns profissionais que passaram por aqui recentemente, eles levantaram alguns dados, não foi só um não, foram alguns realmente, levantaram alguns dados de 70% da população brasileira, mais ou menos uma estimativa, naquele nível de sobrepeso ou obesidade. E a gente sabe dos malefícios, principalmente relacionados à questão da obesidade, de comorbidades que estão relacionadas a ela, de problemas de saúde relacionados a ela, inclusive essas questões de dores também. Eu queria que você falasse do tamanho do impacto, já que a gente vive num momento de pandemia e muito tem se falado, né, do sufocamento do sistema de saúde, de problemas relacionados à saúde. Quando a gente pensa num número desse tamanho, de 70% de uma população enfrentando sobrepeso e obesidade, o tamanho do problema que o próprio sistema público de saúde vai enfrentar com tanta gente assim sofrendo. Bom, o impacto da obesidade e do sedentarismo, ele é multifatorial. Ele não é única e exclusivamente mecânico pelo peso em si. Também acontece isso. Está provado que quem é obeso tem mais dores no joelho, tem mais dores no tornozelo, tem mais dores no quadril e tem mais dores lombares, pela própria sobrecarga mecânica. Mas é mais do que isso. Por exemplo, a gordura da obesidade, ela tem a capacidade, infelizmente, de aumentar a produção de substâncias inflamatórias. Isso piora muito o quadro de dor do paciente. O sedentarismo, ele aumenta o grau de estresse do paciente. E o contrário também é verdade. A prática de atividade física, ela é algo extremamente relaxante, além de produzir e aumentar a liberação de endorfinas, que é um analgésico endógeno, natural, extremamente potente. Né? Então, a obesidade, ela gera uma série de problemas, não só mecânico, mas também metabólicos, porque aumenta a inflamação e também aumenta o estresse, que tudo isso está relacionado à dor crônica. Tem um estudo também mostrando que o tratamento mais agressivo da obesidade, esse estudo foi com cirurgia, mas com certeza a gente pode extrapolar para uma redução de peso natural, diminui significativamente a incidência de dores articulares, principalmente artrose de quadril, joelho e tornozelo. E uma realidade dessa, doutor, inclusive somada a esse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas, ainda que de maneira obrigatória, mas estão mais em casa, algumas continuam por conta de trabalho, aí entra toda essa questão laboral de a casa não ter estrutura de trabalho, fica de qualquer jeito, computador de qualquer jeito, horas a mais de trabalho para organizar toda a rotina, que às vezes não dá conta do tempo que tinha no escritório. Uma soma de fatores que nós estamos vivendo aí, já vamos aí para mais de 150 dias nessa situação. O que o doutor espera desse mundo pós-pandemia relacionado a essas questões das dores crônicas? Nós vamos ter uma população sentindo mais dor? Sim, a gente vai ter uma população sentindo mais dor, principalmente pelo aumento do estresse e o aumento do sedentarismo. Então, quando a gente pensa, entre aspas, no home office, a gente vai achar que vai ser a mesma coisa que o paciente, que o funcionário fazia na empresa, vai fazer em casa. Mas isso não acontece necessariamente. Muitas vezes, e na maioria das vezes, ele vai acordar e vai ter que cuidar dos filhos. Não é? Então, ele não consegue trabalhar direito. Então, ele vai trabalhar quando? Quando os filhos forem dormir. Ou seja, isso vai gerar, inclusive, um prejuízo na qualidade do sono. E a insônia também está relacionada ao aumento das dores crônicas. Né? E aí, aquilo que você falou, tem a ergonomia do trabalho também. Ele trabalhava no seu escritório, por exemplo, com a sua cadeira mais confortável. Agora ele passa a trabalhar ou no sofá, eventualmente na cama, ou na mesa da sala, e tudo isso está bastante alterado. E sem contar nas preocupações que a pandemia tem trazido, né? Nas incertezas financeiras, tanto olhando para o presente quanto olhando para o futuro, e muitas vezes pacientes, por exemplo, perdendo o acesso à saúde
por desistir do convênio por questões financeiras, ou não indo ao hospital, ou não procurando o serviço médico com medo de contrair o coronavírus. Nossa, assim, é uma fórmula aí, né, química que vai alterar e muito tudo aquilo que a gente imagina nesse mundo pós-pandemia. Também a gente vai falar mais sobre isso, doutor André, mas vamos atender uma ligação. Claro. Tem uma telespectadora na linha, quem vai falar com a gente é a Joana, e ela fala lá de Londrina, no Paraná. Joana, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Alô, Joana, tá me ouvindo? Tô. Boa, Joana, eu também estou te escutando, o doutor André também te escuta, pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor André. Eu tenho o maior respeito e admiração pelo senhor, eu já lhe vi em outros programas. Em 2017, uma pessoa que estava cuidando de mim, ela bebia e ela me jogou na parede com toda a força. E aí voltei e fiquei lutando com ela para me soltar. E aí depois disso eu comecei com dores. Aí eu fui no ortopedista, fiz ressonância, ele falou que estava com vértebra deslocada. E eu já tinha artrose, desgaste, desvio na coluna, mas eu era ativa, fazia caminhada, arrumava minha casa, cuidava de planta, me ajoelhava, agachava, não sentia nada. Quando eu senti uma dor, eu tomava um alginate, um Dorflex, passava. Aí eu fiquei fazendo tratamento com ortopedista e nesse meio tempo usando cartilagem e remédio para dor. Só que aí depois eu caí aqui dentro de casa devido a um remédio que eu estava usando, codeína, me dava tontura. Aí também fiz ressonância, ele falou, deu hérnia de disco, como a senhora está com desgaste, artrose e está parada, está perdendo massa muscular, está fraca e tudo, mas vamos recuperar. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer fisioterapia e acupuntura. Uma fisioterapeuta, ela depois que tirou as agulhas do meu corpo, começou a apertar minhas costas e eu falei, para, que está doendo. Depois ela torceu meu pescoço, depois disso agravou. Eu não aguento dor no pescoço, dor nos quadris, desce para as pernas, é um sofrimento. Aí eu estou já 1 ano e pouco fazendo acupuntura, eu parei agora devido à pandemia, porque quando ela retornou agora em julho, correto, Joana. Ela vai em outros hospitais, eu também tenho receio dela vir fazer aqui para mim. E assim, eu não posso lavar uma louça, eu não faço nada. Se eu lavar uma louça, lavar um copo, eu ficar em pé, começa a doer. O pescoço vai doendo, inchando, as costas, os quadris descem para as pernas, formiga, dá fraqueza, tontura. Eu tomo tramol, eu tomo codeína, eu tomo pregabalina, eu passo pomada, bolsa. Eu não aguento mais. Entendi, eu fiz Joana. uma ressonância em janeiro. Ó, Joana, desculpa, tá, te cortar, até pela nossa questão do tempo e pelo seu relato, mas eu agradeço muito, tá bom? A sua participação, ligar pra gente e dividir com a gente também o seu relato. Bom, doutora, a gente falou aí no relato dela, baseado a partir de um momento ali que ela citou, né? De um evento. E aí depois uma decorrência de fatores, não deu nem tempo de eu perguntar a idade dela. E aí eu queria falar nessa questão. Um fator específico pode determinar se a causa de uma continuidade de tantos problemas como ela teve? Pode. Então, Joana, obrigado pela participação e pelas palavras iniciais. Eu sou natural aí da sua cidade, de Londrina, e a gente sente nas suas palavras muito sofrimento e muita ansiedade, né? Então, há grandes chances de você ter aquilo que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático devido a esse evento extremamente grave que você mencionou logo no começo da sua fala, que foi essa agressão física que você sofreu, né? Então, o tratamento deve envolver não só a identificação de algum fator físico, que aí eu até suspeito que seja um problema nas articulações entre as vértebras da coluna, mas também uma psicoterapia e uso de alguns medicamentos que eles têm propriedades não só antidepressivas, mas também têm propriedades analgésicas. Outra coisa que é muito importante para você é fazer atividade física regular. E qualquer tipo de atividade física, aquela que você mais gostar ou aquela que for mais fácil para você. Se caminhar for mais fácil, caminhe 30 minutos dia. Se fazer hidroginástica é o que te dá prazer e for possível,
faça hidroginástica. Qualquer tipo de atividade física, esse conjunto de medidas é o que tem mais chance de aliviar suas dores. Doutora, 66 anos tem a Joana, é nova, pensando principalmente na questão da expectativa de vida que a gente tem atualmente, ela tem ainda muito tempo para viver e viver sofrendo, como a gente obviamente percebeu, realmente não dá. Então, Joana, busque realmente essa questão do tratamento. Eu vou levantar duas coisas, inclusive da sua resposta e usando o caso da Joana. A primeira dela seria da atividade física. Porque ficou claro no relato dela que as dores, de maneira geral, a incomodam e incomodam na atividade. Então, às vezes, essa questão até do tempo que ela vai fazer a atividade, ela pode variar até para que o corpo também responda com isso, porque às vezes fica a impressão, doutor, eu sei que não vai ser o caso da Joana, obviamente, mas que a pessoa é sedentária e ela acha que de um dia para o outro ela vira atleta olímpica. Então ela vive no sofá, mas no outro dia ela vai correr 15 quilômetros e quer bater o tempo dos quenianos de um dia para o outro. E isso não vai acontecer de jeito nenhum. E aí a pessoa já se desanima, então no outro dia também já não vai porque não consegue fazer. Dá para trabalhar nessa questão, então de repente, se ela sente dor, 10 minutos de manhã ou de tarde, e modelando isso até chegar nessa questão de meia hora todo dia, de uma regularidade maior? Esse é o ideal, né? Então a exposição ao exercício físico, ela deve ser gradual, respeitando o limite de cada paciente. Não só limite físico, mas também de força de vontade, que muitas vezes está muito abalada num paciente como esse. Sim. O paciente não tem vontade de nada, ele está com uma desesperança completa. Então começa com atividade bem lenta e eventualmente de curta duração e vai aumentando isso gradativamente. Não é fácil, mas é preciso que seja feito. Eu acho que esse é o alerta mais interessante, porque normalmente esse convívio com a dor, a primeira coisa que inibe é essa questão da atividade. O doutor já falou isso numa resposta anterior, que a pessoa já deixa isso de lado. E outra questão que eu quero abordar, doutor, é essa questão psicológica. Bom, o Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2019 foi considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. Como essas questões psicológicas afetam no nosso corpo? Nós somos o maior consumidor de Rivotril do mundo, com folga para o segundo colocado. Nossa. Essa questão entre mente e dor é extremamente importante, deve ser abordado com o paciente, mas de forma muito, muito cuidadosa. Por quê? Porque o paciente com dor crônica, muitas vezes ele vem ao consultório verbalizando que ouviu vários médicos, vários profissionais de saúde dizendo que a dor é da cabeça dele e que ele precisa se acostumar com aquilo. Tá? Essa é uma fala bastante perigosa, porque isso tira muito a esperança do paciente. Sim. Então, essa dor, entre aspas, da cabeça do paciente, cientificamente nós chamamos de dor psicogênica. Isso é extremamente raro. Agora, a dor psicossomática, ou seja, o estresse piorando uma dor física já existente, ela é extremamente frequente. Mais do que 70% dos pacientes têm pior das dores com estresse. Eu sempre mostro para os meus pacientes um estudo científico muito simples. Eles recrutaram vários pacientes com dores no pescoço, onde tem um músculo chamado trapézio. Colocaram uma agulhinha fininha que tinha capacidade de medir a condutividade elétrica desse músculo. E colocaram outra agulhinha em um músculo não doloroso. De cara eles perceberam que a atividade elétrica naquele músculo doloroso era mais do que 2 vezes a quantidade do músculo não doloroso. E eles fizeram um experimento onde eles tentaram simular uma situação de estresse. Pediram para esses voluntários contarem de 100 até 0, pulando de 7 em 7, naquilo que eu julgo ser um estresse bem fraco. Só com esse estresse bem fraco, a atividade elétrica no músculo doloroso, que era o dobro, passou a ser 4 vezes maior com o aumento da dor. Então, calcule um estresse de fato muito importante e diário e crônico na vida do paciente. O efeito é devastador. Isso deve ser abordado, às vezes medicamentosamente, às vezes com psicoterapia, não raro com a combinação dos dois. É por isso que faz muito sentido aquela questão de um evento ser marcante para essa questão da dor, né? Completamente marcante no caso dela. Isso é muito frequente, o paciente falar, eu perdi meu pai em tal ano e desde então eu perdi meu emprego, perdi um filho, meu filho se separou. São eventos marcantes na vida do paciente que pode desencadear, inclusive, aquela sensibilização central que nós falamos no início do programa. Nossa, com certeza. É incrível como as coisas andam ligadas assim e a nossa mente tem muita força nisso também.
Eu queria abordar um outro aspecto, doutor, relacionado a esse convívio com a dor, da automedicação. Eu sempre tive a impressão que esse era um fenômeno principalmente do brasileiro. O brasileiro sempre, né, tem aquela farmacinha, gosta de um remédio, vai no vizinho pedir, sempre tem muito acesso, muito fácil. Mas vários especialistas já me disseram que esse é um fenômeno mundial. Que não é nosso privilégio aqui. Não me aliviou muito, mas deu para perceber que é uma coisa mais do ser humano. Como é que funciona essa questão da automedicação e desse convívio com a dor? Porque, de maneira geral, a pessoa vai sempre camuflar aquilo, né? A automedicação, ela traz alguns riscos importantes. O primeiro deles é a ocorrência de efeito colateral ou interação entre as medicações que o paciente não faz ideia que possa acontecer. O segundo efeito deletério é atrasar um diagnóstico, né? Então, o paciente tem uma dor que, na maioria das vezes, não é um diagnóstico grave, isso é fato. Na maioria das vezes não é algo benigno, mas pode estar escondendo algo grave, né? Então, usar um exemplo emblemático e dramático. Pacientes com câncer de pâncreas. A média desses pacientes é que eles procurem o serviço de saúde 3 vezes com dores abdominais, dores de barriga, antes que se faça o diagnóstico do câncer de pâncreas, né? Então, se o paciente se automedica, ele pode atrasar esse diagnóstico ou outro diagnóstico qualquer, né? Então, esses são os principais riscos, na minha opinião, da automedicação. É sempre um perigo e a facilidade, principalmente relacionado à dor, né, de acesso de medicamentos. Inclusive, a própria Joana relacionou um pouquinho dessa questão também logo no início. Ela disse que qualquer dorzinha ela tomava alguma coisa também para aliviar. A consulta ao doutor vai, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho. Hoje falando sobre o tratamento de dores crônicas, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o Dr. André Mansano, que tem nos ajudado a entender sobre o assunto. Nós já vamos retomar o nosso bate-papo. Antes, rapidamente, só reforçar com você aqui, ó, o nosso QR Code, canto superior do seu televisor, ele vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. Não se esqueça de, chegando lá, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Para você poder fazer parte dessa comunidade, assistir e acompanhar nossa programação de maneira simultânea, além de ver e rever todos os nossos programas, todas as nossas entrevistas, não apenas do Consulta ao Doutor, mas de todos os programas da HIT, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações, não se esqueça disso. Doutor, então vamos falar da questão do sono, então, por favor. O doutor já disse, né, anteriormente que o problema do sono atrapalha e influencia nessa questão relacionada às dores. E o que eu mencionei no bloco anterior é que durante essa pandemia, essa quarentena, muitas pessoas têm reclamado e comentado sobre problemas relacionados ao sono. Como é que o sono interfere nessa questão da dor? A relação do sono, de insônia principalmente, com a ocorrência de dor crônica, ela é verificada em estudos científicos nos mais diversos tipos de dor. Já está comprovado que piora a enxaqueca, que piora a fibromialgia, que piora então as dores generalizadas, piora as dores cervicais e lombares, entre outras, né? Então isso é muito, muito importante. O que a gente percebe? Que uma noite mal dormida, ela aumenta as chances de um dia seguinte mais doloroso. E um dia doloroso aumentam as chances de uma noite mal dormida, tá? Então, é um ciclo vicioso muito importante. Alguns medicamentos que nós utilizamos para dor crônica podem interferir no sono, do ponto de vista de aumentar o sono ou diminuir o sono. Então, naquele paciente que tem dificuldade de dormir, a gente acaba usando o efeito colateral da medicação em benefício do paciente. Certo. Efeito colateral não quer dizer necessariamente que é um efeito ruim. Ele só é um efeito diferente daquele principal do medicamento, né? Ele é um efeito colateral. Ele pode ser bom para o paciente. Por exemplo, a sonolência. Então, tem vários medicamentos para dor crônica que causam sonolência. Se o paciente tem dificuldade para pegar no sono, é extremamente interessante usar esse tipo de medicação. Agora, é importantíssimo que o paciente faça o que nós chamamos de higiene do sono. O paciente tem que ter uma qualidade do sono e uma quantidade de horas dormidas de pelo menos 7, 8 horas.
Essa era a minha próxima pergunta, da questão das horas dormidas. Sabe por quê, doutor? Porque eu vejo muito depoimento, e às vezes isso até fica um pouco constrangedor, né? Principalmente dessas pessoas que têm muito sucesso, né? Ou pelo menos dizem, não sei, mas que relatam, eu durmo 3 horas por noite, trabalho Sim. e faço, e às vezes eu olho aquilo e falo, gente, eu tô dormindo muito, né? Preciso ficar mais tempo acordado. Tem realmente essa influência? Então, uma pessoa que dorme pouco, isso vai afetar realmente o dia a dia dela? Ou pode ser até esses casos excepcionais, de individuais, de que o próprio indivíduo consegue se adaptar a isso? Vai afetar. Não tente acompanhar essa turma das 5 da manhã, não. Isso é para poucas, isso é uma coisa para poucas pessoas que têm um metabolismo extremamente específico para aquilo, tá? E sabe-se Deus se daqui para frente eles não vão ter problemas decorrente disso. Sim. Não tente acompanhar alguns detalhes das pessoas com sucesso, porque o sucesso delas, na verdade, não é só por conta disso. É por outros fatores e muitas vezes tem um preço a ser pago no futuro, tá bem? Sim. Não tente acompanhar não recomendo. Muito bom, já aliviou aqui, eu vou ficar mais tranquilo agora. Não, o pessoal quer acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, correr, pelo amor de Deus, né? E tem muita gente que faz isso mesmo. Essas questões de influências digitais é difícil, isso é muito difícil. Doutor, você comentou sobre fibromialgia e chegou uma pergunta sobre o assunto, a Cica, lá da Bahia. Primeiro ela está elogiando o programa, elogiando as explicações do doutor também, dizendo que o tema é bem bacana, e ela fala que ela queria que o doutor comentasse um pouquinho sobre fibromialgia. O que a gente pode falar sobre o tema, doutor? Bom, Cica, eu falo sempre 3 coisas a respeito de fibromialgia que são extremamente importantes. Primeiro é o diagnóstico correto. Por quê? Porque muitos pacientes que vêm com diagnóstico de fibromialgia não têm fibromialgia. 75% dos pacientes americanos diagnosticados com fibromialgia não têm critérios para a doença. Existem outras doenças que causam os mesmos sintomas. Quais sintomas? Dores pelo corpo todo, aquela fraqueza, aquele desânimo e insônia. Basicamente, esse é o conjunto de sintomas da fibromialgia, mas pode, obviamente, ter mais coisa do que isso. Então, para listar algumas, problemas na tireoide, então o hipotireoidismo, deficiências vitamínicas, em especial a vitamina D de dado e a vitamina C, algumas infecções crônicas, algumas doenças reumatológicas, os populares reumatismos, tudo isso pode causar os mesmos sintomas da fibromialgia e o tratamento é totalmente diferente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Quando nós não identificamos nenhuma doença que possa ser responsável por essas dores, aí sim nós chamamos o diagnóstico de fibromialgia. Então, é um diagnóstico chamado de exclusão. Excluído todas as doenças, sobrou então fibromialgia. Então tá. Então, primeiro ponto, diagnóstico correto. E aí o tratamento. O tratamento da fibromialgia, ao contrário do que muitos pacientes pensam, ele vai além da medicação. Então, existem alguns medicamentos que são tipicamente utilizados, como antidepressivos e anticonvulsivantes, que têm ação na dor crônica, mas o paciente tem que obrigatoriamente fazer atividade física e deve fazer psicoterapia. Os estudos mostram que o poder analgésico da psicoterapia, ele é tão grande quanto dos analgésicos. Então, o paciente que não faz a psicoterapia, ele perde um braço do tratamento, perde uma das pernas do tripé do tratamento, que é muito importante. O tratamento mais eficaz isoladamente, ou seja, se eu for escolher um só, seria atividade física regular. Muito bom, isso é importantíssimo, doutor. Tem batido nessa tecla, eu acho que vai ser o alerta mais importante do nosso bate-papo. Vamos atender uma ligação, doutor? Quem vai falar com a gente é o Mário, ele fala lá do Rio de Janeiro. Mário, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso bate-papo, Mário. Alô, estou ouvindo. Oi, Mário, eu também estou te escutando, tá me ouvindo direitinho aí agora? Estou ouvindo. Muito bom, obrigado. Mário. Olha só, o doutor André já te escuta também. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Obrigado. Uma boa tarde, né? Doutor, eu tenho uma dor constante no lado esquerdo do meu rosto, que pega o nariz, globo ocular, vai pela fonte, a cabeça toda, uma dor constante. Eu já fiz exame de sinusite,
já fiz tratamento com sinusite e tal, fiz tomografia recentemente, eles não me dão um diagnóstico certo, eu tomei antibiótico e tudo. Queria saber o que seria essa dor, mas é constante mesmo, e tem todo dia praticamente, doutor. Qual o remédio que o senhor me indicaria, né? Se é que o senhor pode me indicar um remédio, e o que seria isso, por favor? Muito bom. Imagina, Mário, a gente que agradece. Obrigado. E aí, doutor André? Bom, Mário, muito importante a sua pergunta. Eu chamaria atenção para 3 problemas, tá? A primeira é a neuralgia do trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo que fica dentro da cabeça, nós temos um de cada lado e ele recebe esse nome trigêmeo porque ele tem 3 ramos. O primeiro ramo inerva a parte superior do rosto, o segundo ramo a parte do meio e o terceiro a parte inferior. Ele tem uma camada protetora, como se fosse um fio elétrico, que pode ser degenerada, ela pode degradar, pode desgastar. Quando isso acontece, o nervo entra em curto-circuito. Então, o que o paciente com neuralgia do trigêmeo sente? Dores em uma ou mais dessas regiões que eu citei, do tipo choque. Elas são em crises, ou seja, a dor vem muito forte, dura alguns segundos ou minutos e passa. E de repente vem outra crise. E pode ser desencadeada por qualquer estímulo, como falar, mastigar, escovar o dente, fazer a barba ou simplesmente bater um vento ou tomar algo gelado. Então, essa configuração de sintomas aumenta a suspeita que o seu problema seja neuralgia do trigêmeo. Segunda doença muito importante, nós chamamos de cefaleia em salvas. Acontece de um lado só da cabeça, principalmente ao redor dos olhos, é uma dor lancinante e ela é acompanhada por alguns sintomas a destacar. O olho fica um pouquinho mais vermelho, pode lacrimejar do lado da dor, escorrer o nariz do lado da dor e a pálpebra daquele lado fica um pouquinho mais fraca, o olho fica um pouquinho mais caído. E a terceira doença que eu chamo a atenção é chamada de dor facial idiopática persistente, que é uma dor um pouquinho mais difusa no rosto que não tem uma causa definida. Todas elas têm seu tratamento específico, motivo pelo qual eu não posso direcionar o seu tratamento em especial, mas é bem interessante que você leve essas 3 possibilidades ao seu médico de confiança para vocês discutirem a respeito disso. Com certeza. Obrigado, viu, Mário, pela sua participação. E é interessante, doutor, porque normalmente, ou de maneira geral, vamos dizer assim, inclusive as perguntas estão chegando relacionadas a dores no corpo, assim, né? Pernas e coluna é o máximo, mas no rosto é diferente, difícil. Também não tinha É mais relatos, infrequente, assim, né? A neuralgia do trigêmeo, ela acontece em mais ou menos a média de 10 a cada 100 mil habitantes por ano, né? Então, é uma doença infrequente, mas é considerada a pior dor do mundo, né? São choques extremamente fortes no rosto e tem tratamentos efetivos para isso. Eu fico imaginando uma outra questão que a gente até já comentou, de problemas de saúde pública nesse sentido, né, com obesidade, mas relacionado a essas dores, inclusive de questões de trabalho mesmo. Quanto de pessoas que se afastam do trabalho por conta da dor. O relato que o doutor está dando é de uma pessoa que não vai conseguir realizar atividade nenhuma. Existe 2 questões com relação ao trabalho. Uma chama-se absenteísmo. A pessoa simplesmente não vai ao trabalho porque não dá conta de ir. E a segunda é o presenteísmo. É a pessoa que vai lá, mas não consegue produzir porque está com muita dor, está com muito desconforto. E isso é fundamental. O doutor, em vários momentos, já pontuou isso, né? A questão do diagnóstico correto, preciso, até porque é ele que vai levar ao tratamento correto. Exato. Também. O quanto isso é importante e muitas vezes a gente não percebe esses detalhes. Eu quero falar um pouquinho sobre a idade, doutor, porque inclusive chegou uma pergunta nesse sentido da Nadira. Ela fala o seguinte, que ela já ouviu muito que velho sempre vai sentir dor e ela quer saber se é verdade. Ela fala que ela tem 60 anos e faz tudo para tentar não sentir nenhuma dorzinha, mas sempre sente alguma coisa, principalmente colunas e joelhos. A gente pode falar que a idade é um fator que vai aguçar essa relação com a dor? Vai. Infelizmente, com o passar do tempo, o paciente vai ter mais propensão a sofrer com processos degenerativos, principalmente com artrose, que pode acontecer na coluna e pode acontecer em qualquer outra articulação. Não é verdade que todo idoso vai sentir dor, não é isso, mas aumentam as chances de terem processos degenerativos que levam à dor crônica. E aí é muito importante que para você chegar
numa velhice um pouquinho mais saudável, a coisa tem que começar lá atrás, né? Então, para bater na mesma tecla que o som é muito importante, a atividade física é muito importante desde a infância, desde a adolescência, porque isso vai gerando uma capacidade muscular e óssea, ou seja, um sistema osteomuscular mais sadio, porque depois de um tempo nós vamos entrar num processo de diminuição da massa muscular e de diminuição da massa óssea. Então, se a gente largar de algo mais alto, a gente vai ficar em níveis mais satisfatórios por muito mais tempo. Doutor, você comentou inclusive agora dessa questão de iniciar as atividades o quanto antes, né? Para que o corpo tenha essa resposta quando chegar à idade. Mas o que a gente observa é exatamente ao contrário, né? Cada vez mais as nossas crianças e adolescentes mais parados, mais sedentários, com menos atividades de rua, né? Cada geração que passa diminui a frequência da ida à rua, parece. Isso é um problema também, pensando principalmente nessa questão de expectativa de vida. Sim. Nós temos uma geração que vai viver mais, mas vai viver como? De que forma? E isso é extremamente impactante. Tem um estudo em inglês que ele é alarmante. Ele comparou crianças na década de 90 com crianças em 2010. E ele percebeu uma diminuição da força muscular nessas crianças, de época para época, de 27%. Caramba! Né? E nós estamos já mais 10 anos à frente de 2010. Sim. É possível que isso tenha aumentado ainda mais, né? Então, isso é totalmente verdade. As nossas crianças estão cada vez mais sedentárias e a gente deve, isso é um recado para os pais, sempre estimular atividades fora de casa, quando possível, sempre estimular o apreço, o gosto pela atividade física. Com certeza, isso tem que ser uma coisa que tem que ser quase que herdada, né, dos pais, e o estímulo dentro de casa é o principal. Vamos atender mais uma ligação, claro. Doutor? Eu já tinha imaginado que por assunto ser dor a gente ia ter bastante participação no dia de hoje. E quem vai falar com a gente é a Yara, também lá do Rio de Janeiro. Yara, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Já está me escutando aí, Yara? Já sim, doutor. Boa, Yara. Pode fazer sua pergunta, Yara. Olha só, eu tenho 64 anos, tá? Mas desde de 40 anos, eu comecei com muita dor na área que o pessoal fala que é bacia, aqui atrás, né? Aí eu fiz uns exames e disseram que eu estava com artrose. Aí o que aconteceu? Eu comecei a tomar os medicamentos que eles passaram o exame, não adiantou. Depois falaram que a dor foi aumentando muito, a tal ponto de eu achar que eu ia morrer de tanto tomar remédio. Falaram que era hérnia de disco. Agora disseram que eu estou com 8 hérnias de discos. 8. Fora o problema que eles disseram que eu estou agora, que eu estou com, há 3 meses eu estou com uma dor que eu nunca tive no braço direito, no lado direito. Falaram que é bursite. Resumindo, doutor, meu corpo dói todo. Muito bom, Yara. Obrigado, viu, pela sua participação também aí, doutor. Yara, seu caso ele é relativamente frequente nessa faixa etária. Primeiro ponto, você verbaliza 8 hérnias de disco, provavelmente isso está escrito no laudo de algum exame de imagem, ou tomografia ou ressonância. Eu já posso quase que afirmar que nem todas elas são causa de dor, né? Então, é muito frequente pacientes terem hérnias de disco sem que isso seja causa de dor. Tem um estudo muito importante, onde eles fizeram ressonância em 100 pacientes, todos eles não tinham dor nenhuma, esses pacientes tinham de 16 a 23 anos, eram tenistas juvenis, e 31% deles tinham hérnia de disco sem dor nenhuma. Então não é porque você tem alteração no exame de imagem que isso vai ser importante para você, tá? Esse é o primeiro ponto. Você mencionou uma dor no quadril e uma artrose. Quando os medicamentos não surtem um efeito desejado, a gente evolui um pouco no tratamento. Existem basicamente 3 opções clássicas. Uma delas é a infiltração no quadril com uma substância chamada ácido hialurônico, que é um lubrificante natural da articulação. O segundo tratamento seria a radiofrequência do quadril. Seria, na verdade, queimar os nervinhos que inervam o quadril.
Em alguns casos, infelizmente, é preciso a cirurgia, caso a dor de fato venha dessa articulação, que é colocar uma prótese no quadril, tá bem? A bursite já é algo de mais fácil solução. Infiltrações guiadas por ultrassom costumam ter um efeito extremamente benéfico, em especial quando associado a uma fisioterapia especializada. Muito bom, obrigado, Yara, pela sua participação. Doutor, o senhor falou da prótese de quadril, chegou uma pergunta sobre o tema da Tânia. Ela pergunta se quem tem prótese de quadril pode fazer pilates. Ela fala que ela sente dores crônicas na coluna e ombros. Pode sim, a prática do pilates é extremamente salutar, extremamente saudável. Agora, escolha um bom profissional, porque o pilates, como ele foi desenvolvido, nem sempre ele é aplicado, né? Então, o pilates é uma atividade já quase que centenária, extremamente interessante, mas como toda a área da saúde, precisa ser orientada por um bom profissional. A prótese não contraindica a realização do pilates, não. A pergunta dela até reforça aquilo que a gente comentava, né, de relação com a dor e como isso acaba inibindo. O doutor comentou, né, de acho que a pessoa acha que é mais fraca, acha que não vai conseguir fazer por conta dessas dores, principalmente de coluna e joelho. É muito frequente a pessoa mencionar e falar, puxa, eu não vou fazer porque dói e para de vez, e aí só vai agravar o problema, né? Só vai agravar, não vai conseguir realizar aquilo que ela se propõe a fazer também. Doutor, quando a gente fala dessa relação com a dor, e chegaram algumas perguntas com isso, de pessoas falando que convivem com ela de maneira frequente, nos mais variados lugares. E o que dá para perceber é que elas ainda são muito reticentes a procurar, principalmente, auxílio. Nos casos que a gente já ouviu também, muita divergência nessa questão de diagnóstico. Parece um pouco que o pessoal foge um pouquinho de tratamento, de buscar solução. Como é que o doutor observa essa questão, assim, já que parece que essa relação com a dor é muito frequente na população? 30% mais ou menos da população mundial sofre com dor crônica. E a saga desses pacientes muitas vezes é muito parecida. Eles vão ao médico, tá? Aí eles recebem um tratamento e, não raro, esse tratamento não surte efeito. Aí ele passa um tempo um pouco desesperançoso. Já que não resolve também, eu vou aprender a conviver com isso e segue o jogo, tá? Às vezes há alguma coisa que leva a ele procurar um novo profissional. Ou ele lê alguma coisa na internet, ele assiste um programa de televisão, ou algum parente fala de alguma novidade, alguma experiência bem-sucedida, e ele volta a procurar um médico com uma expectativa extremamente alta, e não raro ele vai com aquela expectativa e é gerada uma frustração. E muitas vezes, até que se acerte um diagnóstico preciso com um tratamento efetivo, o paciente acaba peregrinando de médico em médico com períodos onde ele desiste do tratamento. Tá? Isso é muito frequente e é compreensível. Outra questão que chama a atenção, inclusive na participação dos nossos telespectadores, é essa questão de muita gente já há muito tempo convivendo com isso. E aí eu fiz essa pergunta anterior para emendar essa na sequência, da questão do avanço da medicina nesse sentido, doutor. O doutor já mencionou algumas questões de tratamento, infiltrações guiadas e tudo mais. Como é que o avanço da tecnologia da medicina contribui, não só no diagnóstico, mas na questão dos tratamentos também? A Yara, nossa última telespectadora aqui, ela falou de são 24 anos, se eu não estou enganado, já nessa saga aí de dor e de busca de tratamento. O quanto a medicina evoluiu nesse tempo aí e contribui, pode ajudar? Essa questão do avanço da medicina, eu acho que eu separaria isso em duas linhas. Primeiro é o avanço no sentido de entendimento da dor crônica. Isso é muito importante. Então, como agora a gente sabe que a dor crônica ela não é um evento puramente elétrico, onde é transmitido a dor e ponto final, a gente sabe que tem interação do estresse, tem a interação de outros fatores, a gente consegue fazer um tratamento um pouquinho mais global. Então, é uma evolução não no sentido de tecnologia, mas também a evolução tecnológica, onde permite tratamentos um pouco mais efetivos. Vamos usar como exemplo aquela neuralgia do trigêmeo, que eu falei que é uma das piores dores do mundo. Sim. Nós temos um tratamento à disposição que é a radiofrequência do trigêmeo, que tem efetividade acima de 90%. O que nós fazemos? Nós colocamos uma agulha bem fina ao lado do nervo, o paciente está dormindo nessa hora, recebe uma sedação. Por dentro dessa agulha é colocado um eletrodo
que é ligado a uma máquina de radiofrequência. O que essa máquina faz? Emite uma corrente elétrica no nervo, cujo objetivo é inativar o nervo. Então, tinha um nervo em curto-circuito e a gente vai com uma corrente elétrica para inativar o nervo. Então, essa é uma evolução tecnológica em prol do paciente. Mas há os dois tipos de evolução: no entendimento da doença, que aumenta as chances de sucesso, e em alguns casos, não todos, a tecnologia pode ser utilizada. Muito bom. Para a gente aproveitar esse finalzinho do bloco, doutor, eu vou usar a pergunta da Tânia aqui para ilustrar esse momento, porque é muito interessante. A pergunta dela é a seguinte: ela quer saber se uma pessoa que tem convulsões, ela pode sentir dor de cabeça constante. E aí ela coloca um detalhe especial, que ela fala que o filho dela é portador de necessidades especiais e não fala. Mas ela, até por conhecer, né, ela percebe isso, e quando ela administra remédio para dor, ela percebe que ele melhora também. Então, eu queria que o doutor respondesse a questão da convulsão, se tem alguma relação com dores frequentes de cabeça, e essa questão da identificação da dor, de repente, em quem não consegue nem descrevê-la. Tá. Bom, pergunta importante. Então, assim, o paciente com síndrome convulsiva, ela pode ter uma dor de cabeça, que pode não ter nada a ver com a síndrome convulsiva, ou o mesmo problema pode levar às duas coisas, a convulsão e a dor de cabeça. A avaliação da dor em pacientes que não verbalizam, e aí a gente fala principalmente de quem tem alguma deficiência neurológica, seja ela na infância ou eventualmente um paciente muito idoso acamado, ela é muito mais difícil, né? Então ela se faz basicamente avaliando a expressão facial, e aí ninguém melhor que a mãe para avaliar isso, em alguns casos avaliando sinais vitais, porque a gente sabe que dor aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e aumenta a pressão arterial. Então, falando de um extremo, se um paciente está internado, não consegue falar por algum motivo e aumenta a frequência cardíaca, uma coisa que tem que estar na mente da equipe de saúde é que aquele paciente pode estar sofrendo dor como causa do aumento da frequência cardíaca. Muito bom. Obrigado, Tânia, pela sua participação também. Nós vamos precisar fazer agora o nosso último intervalo aqui no Bate-Papo, mas a gente ainda tem mais um bloco ainda para trocar ideia, para aprender, para poder inclusive fazer a sua pergunta, contar com a sua participação. Aproveita o intervalo, é rapidinho, 2 minutinhos, elabora a sua pergunta e manda para mim, tá bom? Você pode fazer pelo telefone, o código 11 3337 5886, ou pelo meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Escolha a melhor forma, o jeito que você preferir e participe, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo. Nós já vamos retomar o nosso bate-papo sobre tratamentos de dores crônicas, conversando aqui nessa tarde com o médico intervencionista da dor, o Dr. André Mansano. Ele tem nos ajudado a entender sobre o tema, inclusive respondendo as suas dúvidas também, é o que nós vamos fazer na sequência. Mas deixa eu aproveitar esse comecinho de bloco para reforçar com você o nosso QR Code. Ele aparece aqui já no canto superior do seu televisor, todo começo de bloco ele vai aparecer. Aproveita esse momento para aproximar o seu celular ali com a câmera fotográfica habilitada e já ser direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Chega lá, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, basta ter um sinal de internet habilitado, né? E onde você estiver você nos assiste. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá também armazenadas, então você pode ver e rever todo o nosso conteúdo. Eu vou dar uma informação valiosa para você que vai começar a aproveitar o nosso canal do YouTube. Tem em mente ou anotado a data que o programa foi ao ar, o dia que o programa foi exibido, porque eles ficam salvos lá na plataforma pela data. Então, se você tem o dia em mãos, você vai lá no localizar, coloca a data e aí você vai achar rapidamente o conteúdo que você procura, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim sempre que um vídeo novo aparecer por lá, você recebe um alerta, uma informação e não perde nada, tá bom? Doutor André, vamos aproveitar esse bloco, separar um tempinho aqui para fazer um jogo de perguntas e respostas aqui com os nossos telespectadores.
E eu vou começar com a pergunta da Neide. Na verdade, ela faz duas perguntas. A primeira delas é a seguinte. Ela fala que quando ela faz muita ginástica, no outro dia, ela costuma sentir muita dor no corpo. E aí ela pergunta se é normal essas dores pós-atividade física. A ginástica, a atividade física, em especial quando ela é um pouquinho mais vigorosa, ela vai gerar um grau de lesão muscular, né? Vai acumular substâncias inflamatórias, em especial uma chamada lactato. E isso dá aquela dor muscular um pouquinho mais intensa, que não dura mais do que 2, 3 dias. Quando o paciente volta à atividade física depois de um período de sedentarismo, essas dores são ainda mais frequentes, né? O paciente fica todo quebrado porque ele quer já exagerar, como você falou no começo do programa, né? Sim, a gente gosta, né, de dar uma exagerada indevida, né? Mas gosta, não tem jeito, todo mundo faz, não tem jeito. E aí ela pergunta sobre a questão da aplicação do ácido hialurônico. O doutor até citou em algum momento aqui, acho que no quadril. Ela pergunta no joelho, se é um bom tratamento para artrose no joelho. É sim, é a maior indicação de infiltração intraarticular de ácido hialurônico é a artrose do joelho. Agora, o que o paciente não pode ter em mente? Que isso vai curar, vai regenerar aquela cartilagem como ela era na juventude. Isso não. Inclusive, o paciente não vai fazer apenas uma sessão. Isso não vai durar para sempre. O paciente vai ter que periodicamente fazer esse tipo de infiltração, mas ela tem sim a capacidade de reduzir de forma significativa as dores do paciente. Não é o primeiro profissional que passa por aqui e fala das infiltrações, doutor. Eu achava que isso era só coisa de jogador de futebol, mas eu vi que é um tratamento muito efetivo, muita gente usa e é eficaz realmente essas infiltrações. Agora, uma infiltração que pode ser perigosa, falando aí de jogador de futebol, são as infiltrações com corticoide. Tá. Por quê? Porque o corticoide, em especial se usado mais do que uma vez, ele vai diminuir a quantidade de cartilagem e se for feito perto de tendão e ligamento, vai enfraquecer esses tendões, vai enfraquecer esses ligamentos, predispondo à ruptura desses tendões, cujo tratamento aí vai ter que ser fundamentalmente cirúrgico. Cirúrgico, né? Não sei se na sua mente aí veio algum caso, mas na minha veio de um caso de um jogador famoso, bem pela descrição. Doutor, escoliose dói? É a pergunta da Carmen, ela fala que uma sobrinha sofre com isso. Carmen, muitas vezes dói, mas a gente vê pacientes com escoliose extremamente acentuadas sem dor nenhuma. O que é muito importante é avaliar o grau de piora da escoliose com relação ao tempo. Existem tratamentos com fisioterapia extremamente interessantes para a escoliose. Então a gente sempre indica o tratamento cirúrgico da correção, que é uma cirurgia extremamente agressiva, só em último caso. Eu exagerei aqui, que é justamente para enfatizar como tem que ser de fato o último caso. Fisioterapia é fundamental para isso e a gente vê muito sucesso nessas técnicas num paciente com escoliose. Muito bom. O Avenilson, ele fala de dores crônicas recorrentes de um acidente. A gente já comentou em um momento anterior da questão de um trauma específico que pode realmente causar. E aí ele fala que foi uma fratura na coluna e ele sente dores na lombar, são dores fortes. E eu quero complementar isso, doutor, com a questão do tratamento posterior também. A pessoa pode continuar com essas dores por conta do evento, mas se o tratamento também não for bem feito, essas dores vão persistir por problemas no tratamento também? Sim. Então o trauma, a gente chama isso de sinal de alerta, né? Sempre que o paciente tem uma dor após traumas, ele tem que ser investigado de forma bastante minuciosa, principalmente por questões de fratura. A fratura do corpo da vértebra, ela pode ser extremamente dolorosa, a vértebra chata. Nós temos basicamente 2 tratamentos muito importantes para isso. Um deles é chamado vertebroplastia. Nós colocamos uma agulha dentro dessa vértebra e através dessa agulha nós injetamos uma substância chamada polimetilmetacrilato, que é popularmente chamado como cimento cirúrgico. Pode ser bastante efetivo em casos selecionados. Em outros pacientes, ele vai precisar estabilizar essa coluna com um pino e parafuso na vértebra de cima e na vértebra de baixo para deixar isso bem estabilizado. André, doutor, eu separei mais uma perguntinha que chegou aqui e eu vou usar como modelo a pergunta da Dulce, ela é lá de Três Rios, lá no Rio de Janeiro. E ela dá uma descrição da dor
da perna e do pé com formigamento. E não é só ela que fala sobre essa questão, não. Esses formigamentos, eles são muito comuns quando a gente fala de dores? São sim. Pergunta bem emblemática, bem comum. Isso sugere um pinçamento no nervo que sai da coluna e desce para a perna, que nós chamamos popularmente de nervo ciático, né? Então, o nervo ciático é o nervo mais grosso do nosso corpo. Ele é formado por várias raízes nervosas, vários nervos que saem da coluna e ele desce, pela parte de trás da perna e vai até o pé. Então, quando o paciente tem uma hérnia de disco na coluna lombar, ele vai pinçar, vai comprimir esse nervo que desce para a perna e isso pode causar basicamente 4 sintomas. 1, dor, uma dor muitas vezes muito forte. 2, parestesia, isso é aquela sensação de formigamento na perna. 3, dormência, que é a diminuição da sensibilidade da perna. E em casos mais graves, 4, a diminuição da força da perna, tá? Então, basicamente, o paciente com hérnia de disco, ele pode se apresentar com um ou mais desses 4 sintomas. Muito bom. Doutor, chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque a gente falou algumas vezes durante a entrevista da questão dos trigêmeos, dos né? Neurotrigêmeos. E a pergunta que chega aqui é perguntando qual especialista vai procurar para identificação desse problema. Eu imagino, a pessoa não colocou aqui, mas que ela deve sofrer com aqueles sintomas que o doutor relatou. Exato. Então, os especialistas mais indicados para tratar a neuralgia do trigêmeo são um especialista em dor, tá? Ou um neurologista clínico ou um neurocirurgião. Qualquer uma dessas 3 especialidades vai conseguir te ajudar. É interessante essa procura do especialista, doutor, porque normalmente, e principalmente relacionado com a dor, a procura é pelo pronto-socorro, de imediato, né? E normalmente no pronto-socorro não é bem encaminhada essa questão, assim. Então fica até o alerta para a pessoa realmente procurar esse tipo de especialista na manutenção desses sintomas que foram relatados, né? Isso é importante. A população tem que ter em mente que pronto-socorro foi feito para, entre aspas, apagar incêndio, para atender aquele caso grave e salvar a vida do paciente. Agora, a investigação diagnóstica e o tratamento a longo prazo, ela não vem do pronto-socorro, ela vem do consultório. Aí o paciente tem que ser de fato encaminhado ou pelo menos orientado a procurar um especialista mais adequado para aquele caso. Mas ficar indo no pronto-socorro a cada crise não é a medida mais eficaz. Vai apagar esse fogo, vai ter outro e assim sucessivamente. A gente pode afirmar que essas questões, principalmente de coluna e pernas, são as mais frequentes relacionadas a essas dores crônicas, doutor? São, com certeza a dor lombar é a mais frequente, quase empatado com dor de cabeça. Dor de cabeça vem um pouquinho atrás da dor lombar, tá? E depois dores cervicais e dores nas articulações, né? Dores de cabeça, inclusive crônicas também? Crônicas, enxaqueca. 30 milhões dos brasileiros sofrem de enxaqueca. Desses 30 milhões, 20 milhões são mulheres, né? Obviamente que nem todos são crônicos, mas muitos são. Dor de cabeça é extremamente frequente. E aí, eu já falei sobre essa questão da automedicação, vou só reforçar aqui agora, no final, mas essa questão da dor de cabeça, então, é emblemática, porque remédio para dor de cabeça todo mundo tem e toma de maneira frequente, porque dor na coluna, se você nunca sentiu aí, você se prepara que você vai sentir em algum momento da sua vida, você vai ter. Vai ter. Não tem jeito. E dor de cabeça, então, a mesmíssima coisa. O estresse que a gente é colocado diariamente é praticamente impossível a pessoa não ter e não recorrer a um remedinho ali que está sempre à mão, né? E a dor de cabeça, nós temos mais do que 150 tipos de dor de cabeça, né? Caramba. As mais frequentes são 2, né? A enxaqueca, que é aquela dor que lateja, que está associada a náusea, vômito, muitas vezes o barulho e a luz incomoda muito, ou a cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça mais generalizada, mais associado com o aperto da cabeça. Essas são as mais frequentes, mas tem inúmeras outras que precisam ser diagnosticadas. Gente, 150 tipos... Para mais. Vamos bolar uma pauta depois para falar disso daí. Que olha só, eu nem imagino, para mim dor de cabeça é sempre dor de cabeça, né? Não. Mas como é que quando isso tudo você pega as coisinhas direitinho, muito interessante. A Raquel, doutora, ela fala de dores no peito e do lado esquerdo de maneira mais emblemática aqui. De maneira geral, para o leigo, vai falar que é um infarto, né? Dores crônicas no peito também é possível? Todo paciente que tem dor no peito, né, principalmente do lado esquerdo,
primeira coisa que tem que ser avaliado é a situação da circulação do coração. O infarto é o que mais preocupa, com toda certeza. Mas outros problemas podem causar isso. Problemas no esôfago, né, que é aquele órgão que comunica a boca até o estômago, ele tem uma certa contratilidade. Existe uma situação que a gente chama de esôfago em quebra-nozes. Por quê? Porque o esôfago faz contrações muito vigorosas e causam dor. Ou, por exemplo, um probleminha aqui na articulação que fica entre a costela e o externo, que é esse osso aqui do meio do peito. A gente chama isso de costocondrite. Se tiver uma inflamação entre essas duas regiões, pode também causar dor crônica no peito. E aí dói muito quando o médico palpa essa região, o infarto não dói quando palpa. Mas o mais importante é excluir primeiro o problema no coração. Com certeza. Outra questão que apareceu bastante aqui, doutor, mais de uma pergunta, relacionadas às tendinites. A gente falou rapidamente da bursite também durante o nosso bate-papo. Como é que as tendinites aparecem nessa questão das dores crônicas também, que muita gente fala, pergunta, e é um termo que aparece bastante também. Sim, a tendinite é algo ocupacional relacionado ou ao trabalho ou relacionado à prática esportiva. E aí o médico precisa, entender a atividade do paciente para entender como aquilo está prejudicando aquele tendão. Então, alguns são clássicos, né? Então, por exemplo, um problema no tendão aqui do cotovelo, na parte de fora, até tem o nome de cotovelo do tenista, porque o tenista tem muito mais isso, né? Agora, esforços repetitivos de qualquer natureza, vibracionais, podem causar problemas nos tendões, que a gente tem aí diversos. Nós temos o tendão de Aquiles atrás do calcanhar, nós temos tendões no joelho, no quadril, né? Na região glútea, nos ombros, nos punhos e por aí vai. Né? Para tratamento dessas questões de tendinite, principalmente relacionadas a problemas ocupacionais, o afastamento é sempre o melhor tratamento ou já tem outros tipos de acesso? Eu não vejo o afastamento como um bom tratamento para dor. Tá? Eu vejo o afastamento, e muitos pacientes me procuram por conta disso, e meu objetivo, na verdade, é reabilitar o paciente para que ele possa trabalhar. Eu não consigo ver como afastamento, embora muitas vezes seja necessário, porque o paciente não consegue, mas do ponto de vista global da vida do paciente, usualmente que eu vejo que isso não é bom, né? É muito melhor o paciente conseguir ser reabilitado para trabalhar de fato do que ele simplesmente se afastar e não trabalhar. Mas é claro que há casos que não há outra condição, não há como que o paciente trabalhe, né? Com certeza, esse é um assunto também muito interessante, bem polêmico também, essas abordagens. Doutor André, obrigado, viu, pelo bate-papo, foi uma alegria recebê-lo aqui. Infelizmente, nosso tempo passa mais rápido do que a gente imagina, mas já fica um convite para o doutor voltar e, quem sabe, a gente falar essa questão das dores de cabeça aí. Perfeito, eu agradeço o convite para a participação, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece bastante a sua participação e todo o aprendizado que a gente teve durante o bate-papo. Olha, tome nota agora dos contatos do Dr. André para você poder conhecer o trabalho dele e, obviamente, tirar as dúvidas que ficaram, porque eu tenho certeza que ficaram muitas, não dá pra gente falar de tudo. Vou começar pelo Facebook, tá bom? facebook.com/Medicina da Dor, aparece aí na sua tela, tá bom? facebook.com/Medicina da Dor. Ou pelo site, se você preferir, o www.drandremansano.com.br. Também tá aí na sua tela, tome nota direitinho. Ou ainda, se você preferir, pelo perfil dele lá no Instagram, o @drandremansano, tá aí direitinho na sua tela. Tome nota para você poder também acompanhar e conhecer o trabalho do Dr. André. Muito obrigado a você que participou, muito obrigado ao carinho da audiência. Muitas perguntas elogiando o tema de hoje, elogiando a participação do Dr. André também. Eu fico muito agradecido pela companhia, pelo carinho, pela parceria de vocês que nos assistem, tá bom? Um forte abraço, muito carinhoso, respeitando o distanciamento social, tá certo? E até a próxima!